queridos alunos, olá você que mais uma vez está prestigiando o nosso canal Quimicando com Kaká. Estamos de volta com uma super videoaula sobre pH e pOH. Dando sequência às nossas aulas de Físico-Química, estaremos trabalhando dois conceitos muito importantes que você já tomou contato lá no ensino fundamental, quando o professor de ciências falou um pouquinho sobre o pH do aquário, pH da piscina, enfim, acidez e basicidade. Só que agora vamos entender essa escala logarítmica de pH e pOH. Você já tomou contato com esse assunto várias vezes, inclusive no seu cotidiano. Afinal de contas, quem já não mediu o pH do aquário? Ou o pH da piscina? Ou ainda estudou nas aulas de ciências, nas aulas de biologia, o pH do nosso estômago? O pH do nosso estômago que é em torno de 2, ou seja, o nosso estômago é muito ácido. E existe uma explicação para isso. No nosso estômago existe uma enzima, que é a pepsina, ou seja, uma protease. A função desta enzima é quebrar proteínas. E ela só consegue fazer isso com o pH baixo. Assim como na nossa boca existe uma outra enzima, a ptialina, que é uma amilase, que tem a função de quebrar o amido. Exatamente. Para quebrar o amido, ela precisa ali de uma faixa de pH próximo de 7. Ela precisa trabalhar numa faixa de pH próxima de 7. Você já deve ter ouvido falar também da chuva ácida. A chuva ácida é aquela que tem um pH em torno de 5,6, onde nós temos uma chuva ácida, que é a chuva normal, a chuva que cai normalmente, ela é naturalmente ácida, devido à presença de gás carbônico na nossa atmosfera. No entanto, quando poluentes à base de enxofre e também de nitrogênio são lançados na atmosfera, produz-se outros ácidos, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido nítrico, ácido nitroso, que vão conferir a esta chuva um pH inferior a 5,6. Logo, uma chuva ácida extremamente prejudicial, que quando cai no solo, acaba diminuindo o pH do solo, influenciando em algumas culturas. Então a chuva ácida que acaba afetando os biomas terrestre e também aquático, interferindo no ciclo vital dos seres vivos. Pois é, a gente tem muita coisa envolvendo pH e pOH. O pH utilizado na agricultura, onde você vai medir o pH do solo para saber se o solo é ideal para determinados cultivos. O processo biológico, como eu já falei, e enfim, o pH está presente em tudo. E até nas coisas mais simples, seja o aquário da sua casa, a piscina da sua casa. Então hoje, na nossa videoaula, nós vamos conhecer a escala logarítmica de pH e de onde surgiu toda essa teoria, que na realidade veio para facilitar a nossa vida e o nosso entendimento de acidez e basicidade. Então, nesta super videoaula de hoje, prepare-se, pois estaremos trabalhando um dos assuntos mais fascinantes da Físico-Química, pH e pOH. Mas antes de começarmos esse bate-papo, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Pois se inscreva no nosso canal Quimicando com Kaká e receba as nossas atualizações semanalmente. Você também pode nos seguir aqui pelo Instagram, @Quimicando com Kaká. Vem comigo para conhecer pH e pOH. É isso aí, galera! Vamos começar então esse nosso rolê, vamos começar essa nossa super videoaula falando sobre pH e pOH. Pois é,
E você está percebendo uma coisa diferente aqui, né? A careca está brilhando um pouco hoje, né? Está brilhando, sabe por quê? Uma mente brilhante, né? Fazer o quê? Não, tô brincando. É a iluminação, né? Essa iluminação tá me deixando assim muito brilhante, né? Daqui a pouco vão falar, nossa, olha, o Kaká tá emitindo luz. Não tô emitindo luz, tô só refletindo mesmo aqui, beleza? Bom, gente, vamos falar sobre pH então? Vamos falar sobre pH, que é uma matéria fantástica. Mas, afinal de contas, de onde surge toda essa ideia de pH? Nós vamos partir do seguinte princípio. Nós vamos medir o pH de soluções aquosas. O que é uma solução aquosa? É aquela que envolve uma determinada substância dissolvida em água. Seja um ácido, seja uma base, seja um sal, seja qualquer substância dissolvida em água, vai produzir uma solução aquosa se ela estiver completamente dissolvida. Beleza? Vamos partir do seguinte princípio. A água pura, ela sofre um processo de autoionização. O que significa isso? A água pura, ela se ioniza, ou seja, sai um hidrogênio daqui, né? Separa-se na realidade o hidrogênio do grupo OH. Então perceba o seguinte, nós aprendemos lá no ensino médio também, primeiro ano do ensino médio, que H+ é característica de ácido, certo? E que OH- é característica de base. Então, dessa forma, nós podemos dizer que em uma molécula de água coexistem uma parte ácida, uma parte básica, certo? No entanto, como elas estão na mesma quantidade, e a gente sabe que um hidrogênio com um OH forma uma molécula de água, ela vai manter a neutralidade se estiver na mesma quantidade. Beleza? Então, isso é muito importante. Para cada um H+, nós temos um OH-. Partindo do princípio que isso é um equilíbrio químico, um equilíbrio iônico, vamos lembrar lá, ó, equilíbrio iônico. Por que vai ser um equilíbrio iônico? Porque nós vamos ter, coexistindo com a água no estado líquido, íons, íon H+, íon OH-. Ok? Muito bem, sendo um equilíbrio iônico, nós podemos chegar a uma constante de ionização para este equilíbrio. Esta constante de ionização vai ser dada pela concentração de H+, multiplicado pela concentração de OH-, dividido pela concentração de água. Mas espera um pouquinho. A água, ela vai se manter, a sua quantidade vai se manter praticamente constante, até porque ela está no estado líquido, lembra? E quando nós temos uma substância no estado líquido, ela não entra na expressão da constante, não é? Olha, ela está líquida. Então, como ela vai se manter constante, olha o que eu vou fazer. Vou passar ela para cá, e a essa constância que eu estou percebendo aqui, nós vamos dar um nome. Nós vamos chamá-la de Kw. Então, essa constante Kw, que vai ser o chamado produto iônico da água, será dada pela concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Descobriu-se que a 25 graus Celsius, essa constante vale 10 a menos 14. 10 a menos 14. Como essa constante é fruto do produto entre a concentração de H+ com a concentração de OH-, nós podemos concluir que aqui só pode valer 10 a menos 7 e aqui também 10 a menos 7 mol por litro, tá? Molar. Então, veja só, a 25 graus Celsius, quando ocorre a ionização da água, a autoionização da água, nós temos a formação de 10 elevado a menos 7 mol por litro de H+, e 10 elevado a menos 7 mol por litro de OH-, o que faz com que a nossa constante seja 10 elevado a menos 14. Se nós aumentarmos a temperatura, essa ionização aumenta. Então, o valor aqui se torna maior. Mas nos interessa
nas condições ambientes, ou seja, 25 graus Celsius. Partindo desse primeiro raciocínio, vamos analisar uma coisa. Então, ó, assim, a 25 graus Celsius, isso é importante lembrar que nós estamos falando a 25 graus Celsius. A concentração de H+, será igual a 10 elevado a menos 7 mol por litro, e a concentração de OH- também será igual a 10 a menos 7 mol por litro. Vamos nos lembrar que o valor da constante 10 a menos 14, ele não se altera. Ele não se altera. Por isso ele é um valor constante. Por isso que esse produto iônico da água é um valor constante, ele não vai se alterar. Então eu posso chegar à seguinte conclusão. Se ocorrer uma variação na concentração de H+, tem que ocorrer também uma variação na concentração de OH- para que a constante se mantenha constante, se mantenha em 10 a menos 14. Faz sentido? Então vamos lá. Água pura. Concentração de H+, 10 a menos 7 mol por litro. Concentração de OH-, 10 a menos 7 mol por litro. Produto iônico da água, 10 a menos 14. Se nós tivermos uma solução ácida, ou seja, se eu pegar um pouco d'água e colocar um ácido, eu vou estar adicionando íons H+. Ao adicionar íons H+, aqui, o que vai acontecer? Adicionando íons H+, eu vou deslocar o equilíbrio para cá, para que haja essa compensação. OH vai ser consumido, então eu teria uma quantidade maior de H+, uma quantidade menor de OH-. Daqui a pouquinho eu vou descrever essa reação bem bacaninha para você entender bem. Então, nós teríamos numa solução ácida uma concentração maior que 10 elevado a menos 7 mol por litro para o íon H+, e uma concentração menor que 10 a menos 7 mol por litro para o íon OH-, para que a constante, para que o produto iônico da água se mantenha em 10 elevado a menos 14. Numa solução básica, o que vai acontecer? Se eu pegar lá a água e colocar uma base, eu vou estar adicionando íons OH-. Ao adicionar íons OH- aqui, o que vai rolar? Vai deslocar o equilíbrio para cá de novo, galerinha. Olha aí, deslocando o equilíbrio para cá, vai haver consumo dos íons H+. Então nós teremos uma concentração maior que 10 elevado a menos 7 mol por litro de íons OH- e uma concentração menor que 10 a menos 7 mol por litro de íons H+. Para que a constante se mantenha constante. Vamos nos lembrar que o deslocamento de equilíbrio ocorre justamente por isso, para manter a constante constante, ok? Vamos entender todo esse processo com mais uma explicação bem bacana para você, ó. Vem comigo! Pois é, galera, sabe que a grande mágica da internet é justamente essa, né, do mundo midiático, é você fazer assim e de repente aparecer uma outra imagem aqui. Isso é muito bacana, né? Pois é, essa é uma das vantagens dessas nossas videoaulas. Pois vamos fazer um exercício mental acerca do que eu falei agora há pouco sobre esse deslocamento de equilíbrio, tá? Para a gente entender. Esse é o chamado efeito do íon comum. Quer ver só? Vem comigo aqui. Bom, tenho aqui água, ok? Aí eu acrescentei nesta água um ácido. Vou colocar aqui o HCl, certo? Na hora que eu acrescentei esse ácido em água, eu produzi uma solução ácida, beleza? Fiz a mesma coisa aqui embaixo, só que eu acrescentei uma base, NaOH. Então eu produzi uma solução básica. Agora, o que vai acontecer? Qual é o efeito provocado quando eu adiciono esse ácido na água que está tão pouco ionizada? O que vai acontecer? Vamos entender isso. Olha só o que acontece. Na hora que eu adicionar esse ácido aqui, a concentração de H+ vai aumentar. E ó, aumentou. O que não é muito significativo para esse H+, que está em grande quantidade vindo do ácido, mas é significativo para esse H+ aqui que está em pouca quantidade vindo da água. Então isso vai provocar o quê? Esse aumento na concentração de H+ vai provocar um deslocamento de equilíbrio nesse sentido. Desta forma, deslocando o equilíbrio para lá,
nós diminuiremos um pouquinho essa ionização da água, de forma que a concentração de OH- vai cair. Caindo a concentração de íons OH-, nós teremos uma concentração maior de íons H+. Isso está acontecendo por quê? Por que esse equilíbrio está sendo deslocado? Para manter a constante em 10 a menos 14, certo? Ela tem que ser mantida em 10 a menos 14. Então, vamos mostrar isso para vocês aqui. A partir do momento que nós temos uma concentração maior que 10 a menos 7, nós teremos, então, maior a concentração aqui, concentração maior de H+, maior que 10 a menos 7, e a concentração de OH-, que caiu, menor que 10 a menos 7. Desta forma, o que vai acontecer? Vamos dar um exemplo prático. Maior que 10 a menos 7, vamos colocar aqui, de repente, 10 elevado a menos 5, tá? A concentração de OH- tem que ser obrigatoriamente, de 5 para 10 a menos 14, 9, né? Então aqui obrigatoriamente terá que ser 10 a menos 9. Por quê? Vamos lembrar, o produto iônico da água é a multiplicação de H+ vezes OH-. Então 10 a menos 5 vezes 10 a menos 9 vai dar 10 a menos 14, mantendo então essa constante, ok? Vamos analisar isso aqui de baixo. Agora eu adicionei uma base. Qual é o íon comum aqui? É o íon OH-. Perceba? Olha aí. Aumentei a concentração de íons OH, desloquei o equilíbrio para cá. Com isso, vai haver uma diminuição na quantidade de H+, visando o quê? Manter o produto iônico da água em 10 elevado a menos 14. Então olha aí, ele vai ter que se manter, KW, olha lá, 10 a menos 14 nessa temperatura. Por quê? Vamos lembrar também que nós estamos falando da temperatura de 25 graus Celsius, gente. Não se esqueçam disso, hein? Tá? Nessa temperatura, então, vamos nos lembrar que o valor da constante de equilíbrio, o valor de KW, Ka, Kb, Ki, Kc, Kp, só vai variar se houver variação de temperatura. Então, a 25 graus Celsius, ele tem que se manter em 10 a menos 14. Dessa forma, diminuindo a concentração de H+ e aumentando a concentração, então, de OH-, nós teremos a concentração de OH- maior que 10 a menos 7 na água e menor que 10 a menos 7 aqui a concentração de H+, ok? Bom, vamos dar um exemplo prático. Então aqui, vamos supor que a concentração de H+ ficou em 10 elevado a menos 8. De quanto vai ser a concentração de OH-? 10 elevado a menos 6. Por quê? Porque a concentração de H+ vezes a concentração de OH- terá que dar quanto? Olha lá, 10 a menos 14. Então vai haver sempre uma compensação para que a constante se mantenha constante. Entendeu o processo, gente? Isso é muito bacana, tá? Isso é muito bacana, é muito legal e com isso a gente entende perfeitamente, né? Que quanto maior a concentração de H+, maior será a acidez e menor a basicidade. Então perceba, maior concentração de H+, menor concentração de OH-. Então nós temos uma solução ácida. E quanto maior for essa concentração de H+, mais ácida será a solução e menor a sua basicidade. Já, neste caso, quanto maior a concentração de OH-, quanto maior a concentração de hidroxilas nessa solução, maior será a basicidade e menor a acidez. Beleza? Então, quanto maior esse valor aqui, observa, olha aí, quanto maior esse valor, mais básica ela vai ser. Quanto maior o valor de H+ aqui, mais ácida ela será. Mas sabe que tem uma coisa que está acontecendo aqui que acaba incomodando muitas pessoas? Trabalhar com um número assim, né? Assim, exponencial, 10 a menos 5, 10 a menos 9. Será que a gente consegue chegar a algo mais palpável? Algo que nos ajude aí
a entender melhor o conceito de pH e de pOH. Aliás, nem chegamos ainda ao conceito de pH e pOH, né? Nós estamos falando sobre concentração molar de íons H+, e de íons OH-. Como é que a gente poderia chegar a um conceito interessante? Ah, tive uma ideia. Vem comigo. Voltando para mim aqui, olha só, galera, continuando essa nossa explanação sobre pH e pOH, vamos chegar daqui a pouquinho ao conceito de pH e pOH. Estamos construindo o passo a passo dele. Então observa só aqui. A que conclusão nós chegamos? Vamos lá. Ó, em água pura, ou seja, neutro, né? Nós temos a concentração de H+ igual a 10 elevado a menos 7 mol por litro, a concentração de OH- igual a 10 a menos 7 mol por litro. Só lembrando que esses valores estão ocorrendo a 25 graus Celsius nesta temperatura, ok? Numa solução ácida, ou seja, acrescentei ácido na água lá, nós temos uma concentração de H+ superior a 10 elevado a menos 7, consequentemente a concentração de OH- será menor que 10 elevado a menos 7. Numa solução básica, a concentração de H+ será maior que 10 a menos 7, concentração de OH- é maior que 10 a menos 7. Então você já sabe que é uma solução ácida ou que é uma solução básica, né? Simples. Assim, se aquela senhorinha que mora perto da sua casa, de repente te chamar para dar uma olhadinha no aquário dela, para ver por que o peixinho dela está ali meio morrendo, né? Meio zoado assim, peixinho no aquário lá, sabe? Sabe aquele peixe que fica meio assim no aquário? Então, se ela te chamar, é simples, você chega lá para ela e fala assim, vai lá medir, de repente você percebeu que está muito ácida a água do aquário dela, você fala para ela assim, não, minha senhora, é que na realidade a concentração de íons H+ do seu aquário está superior a 10 elevado a menos 7 mol por litro. Essa senhora vai sair com o cabo de vassoura atrás de você. Quer ver só como é que ela vai fazer? Dá aquele cabo de vassoura para mim ali, por favor. Não precisa ser vassoura, pode ser rodo mesmo. Daqui, produção. É uma produção aqui muito boa. Ela vai pegar, ela vai ficar armada com o cabo de vassoura assim e vai falar assim, vou bater na tua cabeça, saia daqui. Por quê? Porque você falou numa linguagem que ela não está entendendo. Imagina você falar para aquela senhora que está ali, humildezinha, né? Perguntando para você o que está acontecendo com o peixinho no aquário dela. E de repente você olha e fala assim, é que a concentração de íons H+ está superior a 10 a menos 7 mol por litro. A gente vai ter que encontrar uma forma mais bacana de contar isso para ela, né? Para fazer a correção da acidez do aquário, para que o peixinho volte a nadar lindo, leve e solto ali naquele aquário. Mas e aí, o que a gente poderia fazer aqui? Vamos pensar o seguinte, aqui 10 a menos 7, como é que eu faço para transformar isso num número inteiro? Tem um artifício matemático muito bacana para a gente fazer isso, né, gente? Para a gente esquecer o 10 a menos 7 e transformar num número mais bacana, um número inteiro que nos ajude a entender esse conceito. É simples demais. Basta a gente extrair o log disso daqui, aplicar o logaritmo aqui. Ou seja, ó, log da concentração molar de H+. Olha isso. Log da concentração molar de OH-. Olha que bacana. O log da concentração molar de H+, logaritmo de base 10, que será igual a menos 7. E aqui será igual a menos 7 também. Beleza? Entenderam? Ou seja, eu agora tenho log de H+ menos 7 e log de OH- menos 7 também, ok? Não? Por que não? Ah, você não lembra o que é logaritmo? Puxa vida, tá? Mas peraí, nós vamos solucionar esse problema agora. Sabe por quê? Eu vou chamar um cara que é um cara que dá umas dicas, mas umas dicas monstro. Com vocês, meu querido Lucas Factor. Fala aí o que é log pra galera, Lucas. Fala, Kaká! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Grande prazer estar aqui com o Quimicando do Kaká para falar com vocês sobre logaritmos. Eu sou o professor Lucas Factor do canal Dica Monstra de Matemática e hoje a gente vai conversar como é que o logaritmo pode te ajudar a matar as questões
lá de química, de pH e de pOH. Galerinha, vamos lá. Logaritmo, duas coisas importantes. Primeiro, logaritmo está no seu coração, lembra disso? Está no seu coração. E depois lembra, logaritmo é um sinônimo de expoente. Então guarde isso muito bem. Logaritmo é um sinônimo de expoente. É um sinônimo de expoente. Então lembre bem. Vamos falar sobre logaritmo? Chega aqui. Tenho esta escrita, uma equaçãozinha, logaritmo. Escrevemos como esta abreviação, log. O númerozinho que vem na frente aqui, ó, azinho, esse azinho nós chamamos de logaritmando. E esse número que vem logo abaixo, né, entre os dois, bem aqui embaixo, nós chamamos de base. E como é que nós lemos essa expressão? O logaritmo, nós vamos chamar carinhosamente de log. O log de A na base B é igual a C. No caso, você falou que o A é o logaritmando, que o B é a base. E o C? Quem é o C? O C é o logaritmo, né? O logaritmo de A na base B é igual a C. No caso, como é que eu resolvo um logaritmo? Lembra que eu falei que o logaritmo está no seu coração? Então vem comigo. Olha aqui, ó. Basta você fazer o seguinte. A sua base, junto com o seu C, forma um coração com A. E como é que eu uso esse coração, galerinha? Olha só. Quando eu tenho um logaritmo, lembra que eu falei que é sinônimo de expoente? Agora pegue só. Você vai montar uma potência usando esses três elementos. Base, logaritmo e logaritmando. Como é que eu monto uma potência? Olha só, segue a setinha, segue o seu coração. E olha só, a base elevado ao logaritmo tem que resultar no logaritmando. Lembra que eu falei que o logaritmo é um sinônimo de expoente? Então pegue só, o resultado do logaritmo é o expoente da base. E aí você monta uma equaçãozinha colocando uma potência. Olha só, galerinha. Então, você vai transformar o seu logaritmo em uma equação, tendo uma potência de novo, base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Agora, para te ajudar a pensar, para você fazer alguns logaritmos lá em pH, super rapidinho. Primeiro, o estudo dos logaritmos lá na química, lá no pH e no pOH, eles vão sempre usar uma base, a base 10, tá? Pelo menos na grande maioria das vezes. Então, para te ajudar a pensar rapidinho, você vai fazer o seguinte, ao invés de pensar, de estruturar, vamos pensar logicamente primeiro, olha só, eu tenho log de 100 na base 10. Faça a seguinte pergunta nesse momento, qual é, olha só, faça essa pergunta para você, pense um pouquinho, qual é o expoente que transforma 10 em 100? Qual é o expoente que transforma a base 10 em 100? Queridos, será que tem uma potência de 10 com algum expoente que dá 100? Vamos ver, ó. 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. 10 elevado à primeira. 10 a primeira é 10. Quando o expoente é 1, o resultado é a própria base. 10 elevado ao quadrado é quanto? 10 elevado ao quadrado é 100. Então, opa! Qual é o expoente que transforma a base 10 em 100? Ah, Lucas, é o 2, porque 10 elevado ao quadrado dá 100. Nossa, Lucas, é só isso? Só isso, galerinha. Qual é o expoente que transforma a base 10 em 100? Nós já sabemos que é 2, agora vamos lá. Vamos supor aqui que eu não saiba que é 2, tá? Agora vamos fazer de conta que eu não falei ainda que é 2, tá bom? Então, nós não sabemos o resultado deste número, então vamos chamá-lo de x. Ah, pronto, chamou de x, o que eu faço agora? Olha só, lembra que é para seguir o seu coração? O 10 elevado a x tem que dar 100. Monta aqui, ó, 10 elevado a x tem que dar 100. Numa equação desse tipo, galerinha, que tem o x lá no expoente, eu tenho uma equação exponencial. E o que eu faço? Igual às bases. Olha só, igual às bases, aqui eu tenho base 10 elevado a x. O 100 eu já fiz, ó, é 10 elevado ao quadrado. Opa, se tem a mesma base, é só igualar os expoentes. E o x deu o mesmo 2 naquela pergunta incrível que eu acabei de fazer para vocês. Então,
Se eu tenho lá o log de 100 na base 10, eu penso qual é o expoente que transforma 10 em 100. Quem é ele? É o 2. Aí, tá bom? Agora vamos lá. Duas coisas importantes que eu preciso saber sobre logaritmos no estudo do pH e do pOH. Mas antes de ir me esquecendo, volta para cá. Muito importante, galerinha. Você vai ver alguns exercícios que o seu logaritmo não vai apresentar a base. Vai ter suprimido a base. Ela vai estar implícita. Quando não tiver base, significa que a base a ser considerada é 10. Não tem base, é porque a base é 10. Tudo bem? Pô, o logaritmo é muito incrível, galerinha. Veja só. Mas olha só, temos duas propriedades importantes. Agora eu posso falar sobre elas. Primeira propriedade muito usada em logaritmo. A primeira propriedade é o log da multiplicação. Reparem, galerinha, é um logaritmo só e o logaritmando é um produto. Aqui, ó, o que eu faço quando é o log de uma multiplicação? É só lembrar que multiplicação virá soma. Como assim, Lucas? Muito simples. Você vai transformar este logaritmo, que tem um produto na sua frente, em dois logaritmos. Você vai fazer como? O log do primeiro fator mais o log do segundo fator. Ah, então essa multiplicação ela vai se separar e eu vou colocar um fator no primeiro log e outro fator no segundo log. Só isso. Então, log do produto vira soma. Soma do logaritmo do primeiro fator mais o logaritmo do segundo fator. Olha que belezinha. Segunda propriedade, log da divisão. Opa, galerinha, log da divisão. Log da divisão, como é que fica? Divisão vira diferença. Como assim, Lucas? Me explica isso. Você tem um log com uma divisão no logaritmando. Uma divisão aqui na frente. O que que vira? Essa divisão vira uma diferença, vira uma subtração. Como assim, Lucas? Um logaritmo com uma divisão na frente, você vai transformar isso em uma subtração de dois logaritmos. O log do de cima primeiro, menos o log do de baixo, do denominador. Sucesso! Então, duas propriedades muito importantes. Agora vem comigo resolver três logaritmos, ou representar aqui três logaritmos super importantes. Vem comigo, olha só. Log de 1 na base 10. Eu tenho 1 no logaritmando. Pensa comigo, qual é o expoente que transforma 10 em 1? Vamos lá? Qual é o expoente que transforma 10 em 1? O expoente que transforma 10 em 1 é o 0. Lucas, mas espera um pouquinho. Pensando bem, a gente pode escrever algo melhor ainda. Se eu tenho log de 1 em qualquer base, lembra, todo número elevado a 0 é 1. Então o log de 1 em qualquer base é 0. Então essa é importante para lembrar, hein? Anota aqui. Outra coisa importante, log de 10 elevado à oitava na base 10. Pensa comigo, qual é o expoente que transforma 10 em 10 elevado à oitava? Qual é o expoente que transforma 10 em 10 elevado à oitava? Qual é o expoente que transforma 10 em 10 elevado à oitava? Ô Lucas, espera um pouquinho. Está parecendo que é o 8, exatamente. Aqui eu vou fazer uma sujeirinha, tá pessoal? Aqui eu vou fazer uma coisa muito importante que te ajuda a ganhar tempo. Olha só, base do logaritmando igual a base do logaritmo, você cancela e sobra quem? Sobra o expoente, que dá 8, beleza? Super tranquilo. Agora vamos terminar. Vamos representar, olha só, o log de 1 sobre x. O logaritmo de 1 sobre x. Repara que aqui eu não coloquei a base. Lembra o que aqui é? Significa que a base é 10. Muito bem. Como é que eu faço mesmo? Isso é log de 1 dividido por x. É o log da divisão. E divisão vira o quê? Vira a diferença. Para te ajudar a lembrar dessa fórmula, lembra que aqui é a propriedade do Didi. Divisão vira diferença. Didi, olha que belezinha. Como é que eu faço quando é um Didi? Eu faço assim, ó, log da diferença. Divisão, perdão, galera, log da divisão. Divisão vira diferença. Como assim, Lucas? Vem aqui embaixo, ó. Você tem uma divisão na frente do log. O que você faz? O número de cima é o primeiro logaritmando, menos o log do denominador, que é o número que está embaixo. Mas opa, Lucas, você acabou de falar que o log de 1 na base 10, vou pôr aqui base 10, na base 10 é 0. Então esse aqui vai dar 0.
Ai, galerinha, então olha só. 0 menos o log de x é que? Menos o log de x. Em que base mesmo? Na base 10. Então, galerinha, eu fiz aqui uma apresentação de algo que vai te ajudar muito. Quando você tiver o log de 1 sobre x, isto é a mesma coisa que menos o log de x. Porque o log de 1 é 0 e 0 menos log de x é menos log de x. É isso aí. Agora é com você, Kaká. Vai lá, destrói. Muito obrigado, galerinha. Cara, cada dica que você deu, hein, Lucas? Valeu, meu querido, meu amigo Lucas Factor. Só dica bacana, hein? E aí, enquanto ele ia falando aí, explicando o logaritmo, propriedades, olha, não tem como errar depois dessa explicação do Lucas, né? Vamos combinar, galera? Então, olha só, eu fui escrevendo aqui já até. Então, ó, log de H+, veja, não está aparecendo nada aqui na base, né? Então é base, lembra do que o Lucas falou agora há pouco? Base 10, olha lá, base 10, base 10, base 10, base 10, quando não aparece aqui a base é 10. Então, ó, 10 elevado a menos 7, olha aí, nesse caso aqui, ó, 10 elevado a menos 7, concentração de H+, igual a 10 a menos 7, percebeu? Lembra da dica do coração? Então, o que nós temos aqui? Log da concentração de H+. A concentração de H+ é igual a 10 a menos 7. Então, nós teremos log de 10 a menos 7, 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 7. Então, nós temos o que aqui? Nós temos o valor menos 7 para este log de H+, para este log de OH-. No entanto, né, percebam o seguinte, esse valor negativo, né, parece que ainda fica devendo alguma coisa para a gente, né? Não queremos dever nada para ninguém, o valor negativo está devendo alguma coisa. Então, o que a gente pode fazer para transformar esse valor negativo em um valor positivo? É simples, multiplica log por menos 1, olha aí, menos log. Então, se eu aplicar aqui menos log de H+, será igual a mais 7, 7 aqui. Menos log de OH-, 7 também. Perceba aqui, o que aconteceu aqui, gente? Log da concentração de H+, que eu sei que é maior que 10 a menos 7, será maior que menos 7. Log da concentração de OH-, que eu sei que é menor que 10 a menos 7, será menor que menos 7. Aqui, na solução básica, log de H+, que será menor que menos 7, não é isso? Ou seja, se a concentração de H+ é menor que 10 a menos 7, o log de H+ será menor que menos 7. E aqui, concentração de OH-, 10 elevado a menos 7. Log da concentração de OH- será maior que menos 7, ok? Maior aqui, beleza. Só que vai acontecer um negócio bacana agora. Quando eu multiplicar por menos 1, eu vou ter que inverter esse sinal aqui, correto? Vou ter que inverter. Se aqui é maior, o lado de lá passa a ser menor. Então, menos log de H+, menor que 7. Menos log de OH- maior que 7. Aqui não mudou porque está igual. Menos log da concentração de H+, maior que 7. Menos log de OH- menor que 7. Aqui não mudou porque está igual. Realmente, só podia estar igual. Não mudou porque está igual, é verdade, né? Pois é, mas olha só, gente, que bacana a conclusão que eu cheguei. Porque eu cheguei no número inteiro, facilita a minha vida, mas eu ainda não vou dizer para aquela senhorinha que o peixinho dela está morrendo, porque menos log da concentração molar de H+, do aquário dela está menor que 7, né? Ela também vai ter um problema para entender isso, log e tal. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos chamar isso daqui, ó, toda essa parte aqui, menos log de H+, e menos log de OH-. Nós vamos chamar menos log de H+ de pH. Menos log de OH- de POH. Ok? Então, definição. pH é igual a menos log da concentração molar de H+. E POH será igual a menos log da concentração molar de OH.
menos. Tá aí, vamos até dar uma ressaltadinha ali para você lembrar bem, fixarem isso, guarda isso no coração, ok? Guarda isso no coração, porque aquilo que a gente guarda no nosso coração, a gente nunca mais esquece. Vamos conhecer a tabela de pH? Tabela de pH e definições finais para você antes dos exercícios nesta nossa videoaula. Vem comigo! E aí, galera, deu aquela respirada, deu aquela tranquilizada aí? Vamos conhecer agora, então, a escala de pH e de pOH, né? Para a gente dar um fechamento bem bacana nessa matéria, já que todos os conceitos foram aí bem detalhados para vocês. Ó, vamos conhecer, vamos escrever uma tabelinha assim, ó. 10 elevado a 0, 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, até o 10 a menos 14, representando a concentração de H+. Embaixo nós vamos fazer a mesma coisa, só que no sentido inverso. 10 elevado a 0, 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4. Por quê? Por um motivo muito simples. Ó, eu sei que KW, né, ou seja, o produto iônico da água, vai se manter em 10 elevado a menos 14 a 25 graus, ok? Então, a concentração de H+ vezes a concentração de OH- vai dar 10 elevado a menos 14. Olha aqui. Concentração de H+, 10 a menos 14, a concentração de OH- será 10 elevado a 0. Quando a concentração de H+ for 10 a menos 13, a concentração de OH- será 10 a menos 1. Quando a concentração for igual a 10 a menos 12, a concentração de OH- será 10 a menos 2. Olha aí, H+, OH-. Por quê? Para que a constante KW se mantenha constante. Então está aqui na tabela, a gente já consegue observar isso. Percebemos ainda o seguinte, quando a concentração é 10 a menos 14, aplicando-se, olha aí, menos log da concentração molar de H+, que vai ser o pH, lembra disso? Ó, vamos lá, menos log da concentração de H+, então, se aqui é 10 a menos 14, menos log de 10 a menos 14 será 14. Aqui, pOH menos log da concentração de OH-. Olha aí, menos log da concentração de OH-. Então, o que vai acontecer? Se aqui está elevado a 0, menos log da concentração de OH- dará 0. Beleza? Olha aí, dará 0. Então, quando o pH for 14, o pOH será 0. Quando o pH for 13, o pOH será 1. Quando o pH for 12, o pOH será 2. Quando o pH for 11, o pOH será 3. Então perceba, pH mais pOH vai dar 14. Olha aí que bacana, gente. Uma dica para vocês aqui, hein? Olha só, a concentração de H+ será igual a menos pH. Sempre. Esse valorzinho aqui vai ser o valor do pH. Já que o pH é menos log da concentração molar de H+, veja que o número é igual. Se aqui é menos 14, pH é 14. Se aqui é menos 13, pH é 13. Se aqui é menos 12, pH é 12. Então, menos pH. Aqui, concentração de OH-, 10 elevado a menos pOH. Olha um exemplo para vocês. Se a concentração de H+ é 10 elevado a menos 6, nós teremos menos log de 10 elevado a menos 6. Olha aí, base 10, quando não aparece nada, lembra da dica do Lucas? Ó, 10 elevado a menos 6 vai dar menos 6. É a regrinha do coração lá, né? Aqui eu não fiz o coração, mas você lembra lá da regrinha do coração. 10 elevado a menos 6, multiplicado por menos 1, 6. Olha aí, esse daqui, base 10, agora eu vou fazer o coração, ó. Aqui e aqui, opa, coraçãozinho, química é amor também, matemática é amor, química é amor também. 10 elevado a menos 8 vai dar 10 elevado a menos 8 aqui, ou seja, multiplicado por menos 1, o menos 8 aqui, nós vamos ter o pOH igual a 8, o pH igual a 6, ok? Voltando para essa tabela, vamos interpretar uma coisa bem bacana aqui, tá vendo?
Quando a concentração de H+ for igual a 10 a menos 7, a concentração de OH- também será igual a 10 a menos 7. Quando isso acontece, gente? Quando nós temos água pura, ok? Água pura, então pH igual a 7. O que tem pH igual a 7 mesmo? Neutro. É neutro. É o quê? Água pura, não é nem ácida nem básica. Então tem que ser água pura. Essa história de que existe sabonete com pH neutro, tem pH 7, tem que ser água pura. Então você está tomando banho com um sabonete feito de água pura, tá? Então toma muito cuidado com isso aqui, ó. Então aqui, ó, pH 7 é neutro, tá? Ou seja, isso só acontece com água pura. Beleza, galera? Aguinha pura. Agora perceba o seguinte, à medida que você vai caminhando para a esquerda, o que está acontecendo? 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1, 0. Está caindo o pH, mas está aumentando a concentração de H+, não é isso? Olha só, repetindo a informação. 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, está aumentando a concentração de H+. E o pH está caindo. Então, quanto menor o pH, maior a concentração de H+, consequentemente, maior a acidez. Então, aqui nós teremos o meio ácido e aqui o meio básico. Perceba que quanto maior o pH, menor a acidez. Olha aí, 10 a menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13 e menos 14. A mesma coisa vai ocorrer com a escala de pOH. Entendeu direitinho, beleza? Galera, aqui na escala de pH dá pra gente reconhecer algumas coisinhas bem bacanas, né? Por exemplo, aqui, ó, é o pH do nosso estômago. Olha aí. Estômago. É. Exatamente lá no estômago o pH tem que estar em torno de 2. Para quê? Para que a pepsina consiga atuar na digestão, né? Ela que é uma protease, ela vai quebrar proteína. Ah, proteína, que proteína, professor? Pode ser um ovo, pode ser uma carne, né? Qualquer proteína vai ser quebrada lá no estômago graças ao pH 2 que tem no estômago. Já ali próximo de 7, aqui nessa faixa, aqui próximo de 7, nós vamos ter o pH da nossa boca. É, ali na boca. Por quê? Porque a nossa pitialina, que é a enzima que está na saliva, ela tem a função de digerir o amido. Ela é uma amilase salivar. Ela tem a função de digerir, de quebrar aí as moléculas de amido que chegam quando você come um pão, né? Quando você come um alimento aí que tenha carboidratos. Então começa ali a digestão na boca, né? A digestão do amido ali na boca. Então, ele tem que ter um pH próximo de 7 aí para que esse amido seja digerido. O interessante é que quando ocorre um desequilíbrio, seja aí por alterações metabólicas, né, a pessoa pode ter uma acidez excessiva na boca e aí o que acontece? Começam a sair as famosas aftas. Né? Lembra das aftas que dão na boca assim? Então, que dói muito, né? Aí o ideal é você fazer um bochecho aí com uma substância básica, pode ser um bicarbonato de sódio, né, 2 ou 3 vezes por dia, que logo passa aí esse excesso de acidez. Beleza, galera? Então tá aqui a escala de pH para vocês, né, trazendo inclusive algumas curiosidades. Mas Cacá, você não vai falar de nenhuma coisa básica? Olha, eu vou falar aqui. Aqui nós temos, por exemplo, a soda cáustica, NaOH. Em torno de 13, 14, dependendo da concentração. Nós temos uma base extremamente forte aí, que é a soda cáustica. Né? Soda cáustica que é vendida aí no comércio, né, no supermercado, com o nome de Diabo Verde. E é utilizado como desentupidor de pias e ralos. Beleza, galerinha? Fechou então? Entenderam bem o conceito de pH e pOH? Que tal fazermos então alguns exercícios de fixação para entender esse conceito sendo trabalhado efetivamente, hein? O que você acha? Vamos lá? Vamos então com o primeiro exercício sobre pH e pOH nesta rodada final de exercícios para você. Bora, galera! O
Uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, apresenta pH igual a 9. Considerando-se o valor de Kw igual a 10 a menos 14, a concentração de íons OH- nesta solução é igual a letra A, 10 a menos 7, B, 10 a menos 8, C, 10 a menos 5, D, 10 a menos 9 ou E, 10 a menos 6 mol por litro. Pois é, galerinha, vamos resolver esse exercício que é muito simples, muito simples. Vamos analisar, olha aí. Eu sei que o pH desta solução de NaOH é igual a 9, correto? Se o pH é igual a 9, quanto será o pOH? Vocês se lembram que pH mais pOH tem que dar 14? Então, 9 para 14, o pOH será 5. Quando o pH é igual a 9, a concentração de íons H+, é igual a 10 a menos 9 molar. Já quando o pOH é igual a 5, a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 5 mol por litro. Logo, resposta correta, letra C, 10 elevado a menos 5 mol por litro. Ou seja, um exercício muito simples, muito tranquilo. Beleza? Entenderam? Bacana? Bora com mais um? Vamos com o segundo exercício para vocês aqui agora. Vamos lá! Um estudante recebeu 3 amostras de suco de frutas, com volumes iguais, para análise de pH, que foram realizados a 25 graus Celsius e 1 atm. Após realizada a análise potenciométrica, os resultados obtidos foram: limão, pH 2, uva, pH 4, morango, pH 5. Assim, analisando os resultados obtidos, é correto afirmar que: letra A, o suco de limão é 2 vezes mais ácido que o suco de uva. Letra B, a concentração oxidriliônica no suco de morango é igual a 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. C, o suco de uva é 10 vezes mais ácido que o suco de morango. Letra D, no suco de uva temos concentração de H+, menor que a concentração de OH-. Letra E, ao adicionar o indicador fenolftaleína ao suco de limão, a solução torna-se rósea. Aí, galera, vem comigo para a resolução de mais um exercício. Esse exercício é muito bacana, hein? Olha só. Nós temos aqui, então, o limão tem pH igual a 2. A uva, pH igual a 4. O morango, pH igual a 5. O que ele está pedindo? Ao analisar os resultados, o que é correto afirmar aí? Bom, vamos primeiro fazer o seguinte. Vamos descobrir as concentrações molares de H+, e de OH- para cada um deles, ok? Se o pH é 2, a concentração molar de H+ é 10 a menos 2 molar. Logo, a de OH- será 10 a menos 12 molar. Lembre-se que a concentração de OH- multiplicado pela concentração de H+ tem que dar 10 elevado a menos 14. Aqui, pH igual a 4. Logo, 10 a menos 4 molar será a concentração de H+. 10 a menos 10 molar, mol por litro, será a concentração de OH- para a uva. Já para o morango, nós teremos pH 5, então 10 elevado a menos 5 molar será a concentração de H+, 10 a menos 9 molar será a concentração de OH-. Isso vai facilitar bastante agora a nossa vida para dar o resultado deste exercício. Olha só, o suco de limão é 2 vezes mais ácido que o suco de uva. Galera, presta atenção nisso, porque ó, quando a gente olha o limão, a gente vê que o pH dele é 2 e aqui é 4, a gente pode pensar assim, 2 e 4, então, já que quanto menor o pH, mais ácido é, então o pH 2 indica que ele é 2 vezes mais ácido. Não é verdade. O pH, ele é um número que serve para facilitar a nossa vida, mas o que define a acidez do meio é a concentração de H+. Então tem que estabelecer uma relação. Quem que é mais ácido aqui? Não é o H+?
Então olha aí, H+ aqui, aliás, o limão, tá? Que tem pH igual a 2. Quem é menos ácido? A uva, que tem pH igual a 4, quando eu estou comparando esses dois aqui. Então, quando ele está dizendo o suco de limão é 2 vezes mais ácido que o suco de uva, vamos descobrir realmente qual é esta relação. Como é que a gente vai fazer? Olha aí, vamos estabelecer uma relação aqui. Ó, 10 a menos 2, concentração de H+ no limão, que vai ser 10 a menos 2, dividido pela concentração de H+ na uva, que vai ser 10 a menos 4. 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 4 vai dar quanto? 10 ao quadrado, que é igual a 100. Ou seja, o suco de limão é 100 vezes mais ácido que o suco de uva, ok? E não 2 vezes mais ácido, beleza? Então olha lá, estabeleci uma relação entre as concentrações de H+ no limão e no suco de uva. Belezinha, galera? Bom, letra B, a concentração oxidriliônica no suco de morango é igual a 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Olha lá no morango. A concentração oxidriliônica de OH, na realidade é 10 a menos 9. Já descobri isso aqui. Então essa letra B está incorreta também. Na letra C, o suco de uva é 10 vezes mais ácido que o suco de morango. Ó, uva e morango. Vamos comparar de novo. Ó, a relação aqui. Então essa é a letra A, essa é a letra C. A relação estabelecida aqui será concentração de H+ no suco de uva, que é 10 a menos 4, em relação à concentração de H+ no suco de morango, que é 10 a menos 5. 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 5 vai dar 10 elevado a 1, que é igual a 10. Ou seja, o suco de uva é 10 vezes mais ácido que o suco de morango. Alternativa correta, letra C. Chegamos aí à alternativa correta. Veja que a letra D diz, no suco de uva temos concentração de H+ menor que a concentração de OH-. Não, tanto em todos eles a concentração de H+ será maior, porque o pH é abaixo de 7. Então são todos ácidos, logo a concentração de H+ será maior em todos. E ao adicionar o indicador fenolftaleína ao suco de limão, a solução torna-se rósea? Não, a fenolftaleína é um indicador que tem o seu ponto de viragem em torno de 8, ou seja, ele torna-se rósea a partir de 8. Como esses pHs estão abaixo de 7, ele vai se manter incolor. A fenolftaleína vai se manter incolor em todos estes meios aqui, ok? Bora com o último exercício da nossa videoaula de hoje. Acompanha comigo aí. Sob temperatura de 25 graus Celsius, uma amostra de suco de limão apresenta concentração de H+ igual a 2,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Assinale a alternativa que contém o valor do pH dessa amostra. Dados: log de 2, 0,3. Log de 5, 0,7. Letra A, 3,6. Letra B, 4,4. Letra C, 5. Letra D, 3. Pois é, galera, mais um exercício super bacana para nós resolvermos aqui no encerramento dessa nossa videoaula de hoje sobre pH e pOH. Bora comigo, hein? Olha aí, sob temperatura de 25 graus Celsius, uma amostra de suco de limão apresenta concentração de H+ 2,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Assinale o valor do pH dessa solução. Ele dá pra gente aí o log de 2, que é 0,3, e o log de 5, que é 0,7. Ah, vamos brincar com essa informação aqui. Eu sei que pH, vamos lá, trocando a caneta, eu sei que pH será então igual a menos log de 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Olha aí, galera, o que eu posso fazer aqui? É uma multiplicação, beleza? Então nós vamos fazer o seguinte, hein? pH será, aplicando a propriedade logarítmica lá,
onde nós temos log de A vezes P. Lembra? Dica monstra do Lucas Factor. Olha aí, galera, como fica. Menos log de 2,5 mais log de 10 a menos 4. Eu sei aqui que o log de 10 a menos 4 é menos 4. Então eu já posso tirar isso daqui dos parênteses. Ou seja, menos 4 com menos aqui vai dar 4. Então pH é igual a 4 menos log de 2,5. Só que veja só, o exercício não me forneceu o log de 2,5, ele me forneceu o log de 2 e o log de 5. E agora, como é que eu faço? Bom, vamos brincar um pouquinho com a informação aqui, vamos transformar. O que é 2,5? 2,5 não é 5 sobre 2? Então nós podemos escrever assim, ó, pH é igual a 4 menos log de 5 sobre 2, que dá 2,5. Lembra da outra propriedade logarítmica que nós temos lá, que o Lucas ensinou também? Olha aí, pH será igual então a 4 menos log de 5 menos log de 2. Agora ficou bonita, ficou bacana o nosso exercício aqui. Partindo disso, o que nós podemos fazer? Olha aí, pH será igual a 4 menos log de 5. Quanto que é o log de 5, gente? 0,7. Olha aí, menos 0,7. Log de 2, 0,3. Menos com menos, mais. Olha aí, mais 0,3. 4 menos 0,7 vai dar 3,3. Mais 3,3, log pH igual a 3,6. Alternativa A. Percebendo que exercício bacana, que exercício bonitinho? Conferiu ele aí? Olha que legal. Fechamos então os nossos exercícios nesta super videoaula sobre pH e pOH. Muito obrigado a você, meu querido aluno, minha querida aluna, você que esteve conosco nesta super videoaula sobre pH e pOH, que hoje contou com a participação especial do meu querido amigo, professor Lucas Factor, do canal Dica Monstra de Matemática. Siga o Lucas aí no canal Dica Monstra de Matemática. E a você, o nosso muito obrigado. E esteja conosco na próxima videoaula, no meu, no seu, no nosso canal Quimicando com Kaká.